E no fronte Rússia e Ucrânia, Ucrânia e Rússia, pela primeira vez nos últimos dias, os ucranianos vêm começando a admitir de que provavelmente Pokrovsk vai cair em breve. Pois é, o que é que acontece? Os russos vêm na verdade avançando significativamente e vêm se organizando de uma forma melhor. Uma grande esperança que os ucranianos tinham eram algumas regiões extremamente fortificadas que demoraram a ser construídas. Isso era informes de bastidores que vinham ocorrendo, e nesses informes de bastidores demoraram, né, informaram que demorou-se a construir essas fortificações, e quando o exército ucraniano estava se preparando para dominar, de ficar nessa área de forma definitiva, para fortificar a região de Pokrovsk, os russos se anteciparam e tomaram conta. Então os russos, as estruturas, barricadas, enfim, de proteção passaram a ser uma proteção e de ataque para Pokrovsk. Então, vou mostrar até a imagem aqui. Então, nesse momento, tá, lembrando que essa região aqui, deixa eu escrever aqui, esta região é a Grande Pokrovsk, digamos assim, junto com tem uma cidade irmã aqui, Mirnorad, né, tem uma estrutura aqui de conexão, o pessoal chama de na geografia de conurbação, né. Então, o que que acontece? A o fronte foi aos poucos avançando nesse sentido, e também foi avançando nesse outro sentido aqui que é comum, tá, é muito comum por parte dos russos fazer esse flanqueamento, não fazer um ataque de frente, em fronte, mas sim lateral. E o que é que acontece? Nos últimos dias, deixa eu fazer até uma medição aqui, para ser mais precisa, nos últimos dias, os ucranianos, ou melhor dizendo, os russos, conseguiram fazer algo que para os ucranianos era inimaginável. Já teve bombardeio aqui nessa região, próximo a minas, algumas minas que tem, né, então eles estão a por volta de 2 quilômetros, 3 quilômetros apenas, ou talvez até menos, dessa estrada de uma das estradas principais aqui, tá. Então, por quê? Porque vai começar a cortar os suprimentos, e que a ideia é exatamente essa, cortar esse suprimento principal aqui, e depois avançar pra M30 e fazer um novo corte também, tá. Porque a ideia é que o corte totalmente, a ideia dos russos é fazer esse flanqueamento aqui, tá. Então a ideia dos russos é avançarem para aqui, para essa estrada, né, tomar conta dessa estrada, depois avançar, deixa eu fazer só um zoom aqui, espera aí, dar um zoom, fica melhor de trabalhar, né, de vocês entenderem. Então a ideia é que os russos venham para cá, né, tomem conta dessas regiões aqui, e depois avancem em direção à M30, que é essa rodovia aqui, então eles também possam tomar conta e cortar totalmente os suprimentos. Detalhe, fazendo esse corte, ocorrendo esse avanço, né, significativo, o que é que vai acontecer? A grande cidade mais próxima, que é quem está abastecendo Pokrovsk, é Dnipro. Então cortaria todas as relações praticamente em definitivo com Dnipro. Então os russos estão avançando nesse objetivo. Pode ver que normalmente os russos atacam, se você observar, por exemplo, aqui, ó, nesse ataque aqui, nessa região, vai flanqueando à esquerda e à direita, né. Em qualquer área que você observar, por exemplo, aqui, ó, essa cidade ou vila, pelo tamanho parece ser cidade, né, tem até um pequeno aeroporto, flanqueia pela esquerda, né, só mostrando aqui, ó, então eles flanqueiam, cadê? Deixa eu apagar aqui. Eles flanqueiam aqui, ó, pela esquerda, fazendo isso, né, e também flanqueiam pela direita. Então vão avançando e vão circulando, vão cortando as relações até cercar. E os aliados, né, o pessoal começar a ter que correr daqui, tendo que recuar e deixar a cidade. Então normalmente os russos fazem esse tipo de processo.
E aí o que é que acontece então com o Pokrovski? Vai ser a mesma coisa, tá chegando, só que tá indo num ritmo mais forte. E também foi pego de surpresa, porque eles esperavam que os russos fariam um flanqueamento maior por aqui, mas não fizeram esse flanqueamento. O que foi que ocorreu? Focaram 100% aqui, porque é mais fácil, então, fácil entre aspas, né, avançar nesse sentido, e só não está mais rápido por conta do inverno, tá? Então tem todo esse contexto também, mas pelas conversas que vão chegando de bastidores, né, de tudo que tem ocorrido aqui. Por exemplo, os russos nas últimas horas bombardearam Pokrovski com o MLRS Grad, e que só mostrar aqui, então, acredita-se que seja esse tipo, né, segundo os informes que vêm aparecendo, do tipo Grad, né, GRAD, e que os russos fizeram alguns lançamentos em território já em algumas regiões aqui inclusive de Pokrovsk, né, inclusive é um caminho também eles avançarem nesse sentido aqui, só que está um pouco mais difícil fazer esse avanço em mais reto mesmo, como eu falei, porque existe uma fortificação bem maior, né. Porque é exatamente isso, a ideia é se ou avançar e chegar dentro da cidade, aí é bem complicado, que vai ter muita baixa civil, tem civis ainda morando aqui, né, então tem toda essa questão. Tem muitos drones também, tem a apresentação de muitos drones. Os russos vêm conseguindo se infiltrar na cidade e deixar, inclusive saiu até uma imagem bem interessante no X, tá, onde mostrava uma senhorinha jogando lixo, tá, é bem curioso, uma senhorinha jogando lixo, um drone explosivo veio, então esperaram a senhorinha jogar o lixo e ir embora numa certa distância, e o drone foi e fez um rasante em um caminhão abandonado, já que os russos têm causado esse problema de se infiltrar, né, à noite. Muitos carros, é normal, né, no período de guerra, assim, muitos carros abandonados, restos, enfim. E os russos colocam algumas bombas e algo do tipo nessas localidades, então os ucranianos estão tendo que se precaver e fazer todo essa limpa, né. Mas aí então tá aí a situação de Pokrovsk, que, como eu falei, os ucranianos, a mídia ucraniana de uma forma geral, vem já se preparando e dizendo: "Olha, provavelmente, de fato, Pokrovsk vai começar a cair, então nós precisamos nos fortificar". É tanto que está havendo uma fortificação maior no percurso para chegar em Dnipro, com medo de chegar em Dnipro. Por quê? Porque entre Pokrovsk e Dnipro, apesar de uma certa distância, tá, existe uma certa distância, praticamente não tinha nenhum tipo de defesa, porque se confiavam muito em Pokrovsk, pra você ter uma ideia do quão é importante essa batalha, tudo que tem ocorrido lá.